E aí, até voltando para a gente finalizar um pouco essa parte de cenários, né? Eu também recebi muita pergunta, eu vou tentar meio que juntar elas, sobre carros elétricos. Principalmente os chineses, eles falam aqui, mas no geral o carro elétrico. Qual a sua opinião sobre o carro elétrico, principalmente porque tá chegando agora, é muito mais venda de novos, né? E daqui a pouco você vai tendo o mercado sendo completado por usados, que é aquilo que a gente falou anteriormente, você vende, você torce para vender mais novo, porque o mercado de usados também se completa disso, né? Qual a sua opinião dos próximos anos aí para o mercado de carros elétricos? Então, eu vou começar. Me parece que a gente está conversando aqui meio que uma apologia à Sim. nossa cultura latino-americana, não sei se é essa palavra, da gente estar sempre colocando os opostos para brigarem, né? Uhum. Então, assim, a gente tem uma cultura aqui, isso é percepção minha, Sim. de ou isso ou aquilo. É elétrico ou é a combustão? Sim. Né? E eu aprendi no mundo acadêmico que o mundo existe não no ou, mas no e. Sim. Você tem que trocar a preposição. Então é assim, o futuro vai ser elétrico e a combustão. Não vai ser ou elétrico ou a combustão. Vai ser elétrico e a combustão. Eu tenho um carro híbrido, tá? Estou satisfeito com ele, tá certo? Foi o meu primeiro carro com alguma eletricidade lá. Sim. Eu tenho uma autonomia de 80 quilômetros, que na realidade eles são sempre 69, 70 quilômetros, não são 80, tá certo? Por quê? Porque eu moro em Vinhedo, tenho distâncias longas, vou com frequência para a praia em Ubatuba e eu não vou ficar parado no meio abastecendo. Ah, mas um carro elétrico pode ter uma autonomia de 400 quilômetros, tá bom, beleza. Eu, como consumidor, eu quero me dar o direito de primeiro experimentar e ir testando aos poucos do que mergulhar. Perfeito. Mas o carro elétrico, hoje em dia, mesmo no seminovo e usado, ele tem se mostrado super adequado, principalmente para os ambientes urbanos. Porque, Legal. com certeza, como a gente está falando num podcast que vai girar pelo mundo, né? Eu tenho o hábito de, aqui e acolá, por exemplo, eu venho ouvindo podcast, enfim, eu tenho os meus preferidos e tal. Então, a gente nunca sabe qual é a audiência, né? Mas assim, o cara de São Paulo, se tiver um elétrico, tá tranquilo. Sim. O cara do Mato Grosso, não tá tranquilo. Ele vai percorrer 600 quilômetros e o carro dele tem autonomia para 400 e ele vai ficar no meio da estrada, né? Então, quando a gente tem um país de dimensões continentais, o ideal é que você tenha... Para que uso você vai ter? Eu vou usar em tal lugar. Então, você cabe um híbrido, não cabe um híbrido, cabe uma combustão ou cabe um elétrico. Perfeito. Mesmo quando, às vezes, aqui eu estou ouvindo pessoas aqui conversando, né? Vou me permitir uma piadinha, os Faria Limers, né? Que falam, não, porque aí você pega um metrô ou você pega a ciclovia. Cara, eu brinco com o pessoal, em Lençóis Maranhenses não tem ciclovia porque você não consegue andar de bicicleta naquela areia. Exatamente. Né? No Pantanal não tem metrô. Então, assim, a sua realidade não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é uma realidade extremamente diversa. Sim. Pra você ter uma ideia, eu não sei dos números agora, mas há um ano atrás eu estava olhando, apenas 19 cidades brasileiras são servidas por metrô. E muitas são servidas por metrô num trajeto curto de 40 km, de 30 km, de 10 km. Então é assim, nós não estamos em Nova York nem em Londres, onde você pega tropeça, cai dentro de uma escadaria e desce sem querer, está dentro de uma estação de metrô. Sim. Enfim, a realidade da gente é diferente. Perfeito, e a gente né? tem que entender que é diferente. Então, respondendo basicamente, o carro elétrico ou o carro a combustão depende do que você vai fazer com ele, qual o percurso, para que é que você usa. Perfeito. Né? E aí, assim, até tenho conversado bastante com um amigo que conhece bem do assunto, e ele fala uma palavra que eu acho que sintetiza muito o que você falou, que é o carro elétrico veio para agregar. Ou seja, ele não vai matar a combustão, ele vai agregar. E é muito curioso, porque eu vejo casos de uso, tem gente que compra elétrico, mas o cara não viaja. Tem pessoas que estão na combustão ainda, porque realmente, por exemplo, o cara pode estar em Mato Grosso, que ele acaba, e pode estar numa fazenda, inclusive, que ele precisa usar a combustão, que é um pouco mais de segurança.
Mas já tenho visto pessoas que, além do híbrido, têm usado um elétrico pequeno e uma combustão grande para viajar. E, né? Então você me permite, diversidade, né? Me permite uma comparação, porque Sim. eu uso isso sempre. Eu te falei antes que eu tenho marinas. Sim, sim. Então, eu converso muito com gente que tem barco. Uhum. Né? A grande maioria das pessoas que tem barcos na minha marina são barcos a motor, não são barcos a vela. Perfeito. Muito embora 100% dos barcos a vela deveriam ter motor ou têm motor. Sim. Se não tem, deveriam ter. Mas, enfim. E aí, muitas pessoas que vêm conversar comigo dizem, pô, eu estou pensando em comprar um barco, mas eu ouvi dizer que ele consome muito, é um barco que o consumo é de... Não sei. Eu falei, cara, senta um pouquinho aí que eu vou te falar uma coisa. Carro não pode ser comparado com barco, nem barco com carro. Perfeito. Você tem um carro que você, eventualmente, você vai várias vezes para o trabalho com ele, talvez não seja todos os dias, tá certo? Você sai para passear com ele, você vai para casa dos teus amigos com ele, e você usa com frequência. Portanto, você saber a relação de quilômetro por litro é importantíssimo. Você tem um barco na marina que vai ficar parado e você vai, na melhor das hipóteses, uma vez por semana, navegar nele. Uma boa hipótese. Lembrando que você vai ter final de semana que você vai estar gripado e não vai querer ir para a praia. Exato. Vai ter final de semana que seus parentes vão estar no aniversário, sei o que, você vai ter que ir para o aniversário. E vai ter final de semana que o tempo não está te ajudando, porque ou está chovendo ou está muito frio. Perfeito. Então presta atenção. Você vai usar o teu barco 10 vezes no ano. Que diferença faz se ele fizer 10 por litro ou 15 por litro? Nada. Uhum. Que na realidade barco é por hora, não é por litro. Mas, enfim. O comparativo é válido. É por hora. Meu, é nada. Eu hoje estava falando com um amigo meu jornalista, que a gente estava fazendo uma análise, eu falei assim, cara, análise econômica é diferente de análise financeira. Imagina, porque a questão era os caminhões, o pessoal vai deixar de comprar caminhão por causa da taxa Selic, né? E aí eu falei assim, eu vou fazer uma comparação e eu vou me permitir falar aqui para você. A comparação basicamente é o seguinte, você programou uma viagem, sei lá, você e mais alguém para Itália, pode ser para qualquer canto, tá? Tá certo? Você já comprou passagem, tá? Você já fechou o hotel ou o Airbnb, certo? Você já fez todos os passeios. Eu quero ver um show ali, eu quero ver um teatro ali, eu quero ver um jogo de futebol ou de basquete ali. Já fez o seu negócio. Aí a taxa Selic subiu ou o dólar oscilou. Você vai deixar de viajar? Dificilmente. O que vai impactar? Você já fechou o hotel ou o Airbnb, já pagou. Você já fechou o aéreo ou já pagou. Você já fechou os tickets que você ia, já pagou. Portanto, o impacto, se você pagou parcelado, você provavelmente vai pagar um percentual do juro do que você ainda não pagou. Tudo bem. Mas você vai deixar de viajar porque a pizza subiu €1 a mais? Era 5 euros e agora é 6 euros. Não vou mais viajar porque a pizza na Itália virou 6 euros. A lasanha lá em Bolonha, lasanha em Bolonha, não existe lasanha bolonhesa lá, mas eu aprendi quando eu fui lá uma vez. A lasanha lá subiu, não é mais 8 euros, é 8,70 €. Eu vou deixar de viajar? Não. Então, a resposta para o cara que tem uma frota de caminhão, principalmente usado, é, cara, esse cara não vai deixar de trocar, porque a depreciação do carro dele está estimada para ele trocar agora. Então, não vai ser a Selic que vai atrapalhar a vida do cara. Provavelmente, ele vai trocar e vai aumentar o custo do frete para recompor a Selic que veio para ele. Mas não é esse o fator determinante. Perfeito, muito interessante, né? E aí, essa é a diferença entre finanças e economia. Sim. Finanças impacta. Na conta do lápis impacta. Economia isso impacta para deixar você de tomar a decisão, sim ou não. Pode ser que sim, pode ser que não.